do amor que espera. Que amor é esse? Quem espera nós? Quem somos nós para aquele que pode esperar algo em nós, né? Então é algo muito maravilhoso que o amor que espera, né? Então nós temos esse amor puro que nós podemos esperar algo, né? Então é isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia, Lucas 15, 11. Nós vamos conhecer um pouquinho, que já todo mundo já conhece, né? A parábola do filho perdido, filho pródigo, né? Então nós vamos ler sobre isso e entender um pouquinho desse amor que espera. Que amor é esse, né? Lucas 15, 11 até o 32. Olha a palavra do Senhor fala. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá despediu todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e eles começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quanto trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Venha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado do seu filho. E o pai, porém, disse ao servo: Traga depressa a melhor roupa e vista nele. Ponham um anel no dedo dele e a sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho está morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltavam, ao aproximar-se da casa, ouviu uma música e umas danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e pois recuperado com saúde. O seu pai mandou matar um bezerro gordo, e o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor
e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse meu irmão que sumiu com os bens do Senhor, gastou tudo com prostituta, e o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Baixe sua cabeça. Deus amado, nós colocamos diante de Ti a Tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, através da Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja falar conosco, através desse filho pródigo, através do pai e através do irmão. Senhor Deus, o Senhor tem para nós, fale conosco, ministre em nós, revela em nós aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Nós repreendemos toda palavra, nós repreendemos toda palavra ao contrário, nós repreendemos toda voz ao contrário, nós repreendemos, Senhor, toda dor de cabeça, todo mal-estar, nós repreendemos tudo aquilo que possa atrapalhar e impedir de nós entender e compreender a Tua palavra, Pai. Nós colocamos diante de Ti e entregamos a Tua palavra, e o Senhor é bem-vindo ao nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqui nós falamos um pouco do filho pródigo. Você imagina um pai que todos os dias saía pela porta da tua casa, olhava para o horizonte e perguntava: será que hoje que o meu filho volta? Você já imaginou? Você pensar assim, que se fosse com você, seu filho pediu a herança, pediu tudo para ir embora, e vai e perde tudo. E você sabe que um pai e uma mãe, ele sempre quer o filho de volta. É o sonho do pai e da mãe de esperar o filho voltar para casa. E aquele pai todos os dias saía da tua casa e olhava e não via, ele via. Avistava e nunca acontecia, mas ele sempre esperava que um dia ele poderia ver o filho dele de volta. Ele achava que o filho já estava o quê? Morto. Mas quando ele vê o filho dele, ele fala: o meu filho que estava morto, ele reviveu. Então, é momento de alegria, é momento de festejar. Então, o tempo passa, mas os dias se arrastam, mas ele não perdia a esperança. O pai nunca perdia a esperança de receber o seu filho de volta. Então, essa é uma imagem de Deus que Jesus nos apresenta. Essa parábola que Deus nos ensina algo, que Deus quer trabalhar em nós algo na nossa vida. E o primeiro ponto que nós podemos observar sobre esse texto, que nós acabamos de ler, ele fala o quê? O afastamento do filho. Olha para você ver, do 11 até o 16, ele fala sobre isso. Sobre o afastamento. Que o filho, ele pede o quê? A herança. Ele pede, e ele vai. E ele sai, ele pega a parte dele e vai embora, e o outro fica. Né? Então o seu filho mais novo, ele pediu a sua herança. Adiantando e se adiantando, porque ninguém dá herança para nenhum filho quando o pai ou a mãe morre. Nunca isso acontece. A herança só vem quando um pai, quando uma mãe morre. Aí vem uma herança, vem uma parte.
por herdeiros, que é os filhos, né? Então é algo que na cultura judaica significava desejo que o pai morresse, para que ele pudesse ter a herança, para que ele pudesse desfrutar da herança do pai. Então ele queria o bem do pai, mas não a presença do pai. Ele só queria o quê? A herança, mas ele não queria a presença do pai. Então foi para longe e gastou tudo em prazeres passageiros. Curtiu a vida. Foi gastou com prostituta, gastou com tudo que podia, torrou todo o seu dinheiro e acabou com a vida dele, até que um ponto que ele ficou sem nada. Então, o início parecia o quê? Liberdade. Mas no final foi escravidão. Que no começo, porque ele tinha o dinheiro, ele tinha o momento, então ali ele se sentiu o quê? Agora eu posso fazer o que eu quero. Tem filho que é assim, não é? Quando chega, fala assim, eu quando chegar meus 18 anos, eu vou sair de casa. Eu quero ser dono do meu próprio nariz. Não é? Muitas vezes já ouviu isso? Nós sempre ouvimos isso. Que os filhos, quando chega uma idade, ele quer sair da casa do seu pai e da sua mãe para ter o seu próprio dono, do seu próprio nariz e fazer o que ele quer. E tem uns pais que deixam, né? Tem alguns pais que falam, então tá bom, você quer? Então vai. Tem uma amiga que trabalhava comigo, né? Presencial, e o filho dela falava para ela que um dia ele queria ir embora. Ela falou, você quer ir mesmo? Então tudo bem, se prepara para você. E ele foi. Ele foi embora, ele arrumou todas as roupas dele, arrumou lá, pegou uma kitnet, alugou uma kitnet, colocou todas as roupas dele, colocou tudo que ele tinha, o pai dele foi lá, ajudou, a mãe dele ajudou, falou, então você quer, então vai. Ele foi. E foi morar só. Aí ele viu quanto é difícil morar sem o pai e sem a mãe. Depois de um tempo, pai e mãe, você me recebe de volta? O pai e a mãe nunca vai deixar, não. Recebeu, acolheu. E hoje ele voltou para a casa do pai e da mãe. Mas ele queria ter essa experiência. Ele queria viver isso, né? Então, quando ele viu que aquilo não era fácil, que não era a realidade que ele achava, que a liberdade estava toda nele, mas a responsabilidade ia aumentar. Porque ele ia ter que pagar aluguel, ele ia ter que pagar água, ele ia ter que pagar a luz, ele ia ter que pagar tudo. E ele tem que ter o seu próprio sustento para sustentar ele mesmo. Então não era fácil. Então muitas pessoas hoje desejam isso, né? Quer sair, quer ter a sua liberdade, né? De fazer o que quiser, né? Porque o pai e a mãe atrapalham, o pai e a mãe é caxias, o pai e a mãe é chato, o pai e a mãe é quadrado, né? Tudo isso que esses jovens pensam hoje, no mundo que nós estamos tendo. É assim, né? Então ele quer viver esse mundo liberal, quer ser livre, que ninguém manda no seu próprio nariz. E aí quebra a cara, né? Porque quer fazer do seu jeito, da sua maneira, né? Uma coisa que a palavra fala, quando você quer sair da casa do seu pai e da sua mãe, casa, né? Casa, que é o único momento, na hora que você casar, você tem que se separar do seu pai e da sua mãe e une a sua esposa. Mulheres, une o seu esposo, né? É a única coisa para você sair da sua casa. Mas nós temos a liberdade de ir e sair, né? Então aconteceu com esse homem, com esse filho mais moço, querer sair e desfrutar daquilo que ele tinha, né? Então no início era tudo maravilhoso, mas no fim foi algo
de escravidão que ele viveu e acabou com a vida dele. Então, acabou o alimento dos porcos e o pior de tudo isso, a humilhação para um judeu. Então você vê coisas que ele ia lá, dava alimento aos porcos, que ele arrumou esse emprego, porque ele já não tinha mais nada, não tinha nenhum bem. O que ele faz? Ele vai, pede um emprego, e a pessoa dá o emprego para ele, falou, mas você vai dar alimento para os porcos. E chega um momento de tão difícil, tão ruim que ele estava vivendo, que ele começou a desejar a comida dos porcos. Passar fome, passar necessidade por causa de uma escolha, né? Então isso era a pior coisa por um judeu. Era a humilhação, é algo se humilhar diante disso. Então, longe de Deus, o prazer é temporário, mas o vazio era eterno. Né? Porque estava longe de Deus, o prazer era momentâneo, mas vazio era eterno. Esse vazio que tinha dentro, nada correspondia ao que ele vivia. Por quê? Porque o pecado é como um peixe fora da água. No começo, ele se debate como se estivesse livre, mas logo morre porque está fora do seu ambiente natural. Então é isso, se você observar, o pecado é como se fosse um peixe fora d'água. Você já viu quando você pesca? Quando você pega o peixe, você tira ele da água, você coloca ele na areia ou no barro, ali onde você estiver ali pescando, ele fica, ele fica se batendo, não fica? Doido para voltar. Ele acha que ele está livre, mas ele não está livre. Está preso, né? Ele está preso ali naquele lugar e até um ponto que ele vem e morre. Porque falta o oxigênio, falta água. Porque o peixe fora da água não vai conseguir sobreviver. Ele vive um pouco de tempo, daqui a pouquinho acaba. E é assim conosco. A nossa vida é assim. Então, a pior pobreza não é a falta de dinheiro, mas a falta da presença do Pai. É essa que é a pior coisa da vida. Não é uma falta de dinheiro, é a falta da presença do Pai. Porque se você tem a presença do Pai, o Pai vai te sustentar. O Pai vai trazer alimento. O Pai vai trazer sustento. O Pai vai te ajudar. O Pai vai te levantar em todos os momentos que você tiver que precisa, que você necessita. Então é isso que é a diferença. A maior pobreza na nossa vida não é a falta de dinheiro, não é a falta de bens, mas é a falta da presença do Pai. Porque sem Deus nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos viver e experimentar algo que Ele tem para nós. Então, no segundo ponto que nós podemos observar, que a decisão de voltar. Por quê? Se você vê no versículo 17 até o 20, ele caiu em si. Ele falou, peraí, eu estou aqui, não tenho mais nenhum recurso, pedi um emprego, o único emprego que deu para mim foi para alimentar os porcos. E agora eu tenho esse trabalho de alimentar. E aí vem aquele desejo de comer ainda a comida dos porcos. Então aí ele caiu em si, ele falou, peraí, na casa do meu pai, os trabalhadores, eles comem do bom e do melhor. Que isso? Eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai.
e vou pedir perdão a ele, porque eu pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Vou voltar e vou se arrepender. Né? Então ele caiu em si. E o arrependimento é algo que vai desprender ele, algo que vai destravar ele de algo poderoso. E ali naquele momento ele cai em si. E todos nós, no momento mais difícil, Deus faz nós cair em si. De olhar e voltar e falar assim: eu vou voltar para a presença do Pai. Porque eu não deveria sair de lá. Custa o que custar, mas eu não deveria sair fora da presença dele. Eu preciso viver aquilo que ele tem. Então o filho percebeu isso. Que eu falei que até os empregados, eles comiam, viviam o melhor. Coisas boas. E ele não apenas pensou, mas se levantou e voltou. Ele teve uma atitude de voltar e se arrepender. E não é só reconhecer o erro, mas mudar a direção. Porque se arrepender, nós podemos se arrepender. Nós precisamos reconhecer o erro, a falha, aquilo que nós erramos, ir lá e mudar a direção, mudar o rumo, não viver mais daquela forma. Eu errei, eu falhei, eu saí da casa do meu pai. Que eu não deveria ter pedido os bens, eu não deveria ter ido embora, eu deveria continuar ali na casa do meu pai. Então ele entendeu que ele errou, que ele falhou, que ele cometeu o erro, mas também nós precisamos mudar a nossa direção, mudar o nosso rumo, a nossa postura. Nós se arrepende, mas precisamos mudar. Precisamos mudar a nossa direção para viver aquilo que Deus tem. Então assim é como um GPS. Ele calcula a rota, mas você precisa virar o volante. Porque se você não estiver no controle, você vai se perder. Então, o GPS mostra, você vai, mas chega um momento ali, se você não estiver na direção, você vai se perder. Então você tem que estar na direção, no volante. E você não pode perder o controle. Né? E é isso que Deus fala para mim e para você. Arrepender é mais que lágrima. É uma decisão de voltar para casa. É algo poderoso. É algo maravilhoso. Né? Então, arrependa é mais do que um choro, de uma lágrima. É muito maior do que isso. É decidir voltar e viver aquilo que Deus deseja. É fazer, é desfrutar daquilo que Deus tem, daquilo que o Pai preparou, daquilo que o Pai realizou. E o terceiro ponto que nós podemos observar no texto, lá no versículo 20 até o 24 que nós lemos, fala do quê? O reencontro com o Pai. É algo poderoso. O Pai viu o quê? Ele de longe. E estava o quê? Esperando. Olha, você já imaginou, o pai terreno estava esperando o filho voltar. Você já imaginou Deus? O nosso pai. Quantas vezes ele quer que nós vivemos algo extraordinário na nossa vida e muitas vezes nós decidimos viver outra vida. Mas o Pai sempre está disposto e te esperar a você voltar para a casa do Pai. Então, ele correu. Algo incomum para um homem idoso naquela cultura. Pois correu era visto como humilhação naquele tempo. Um homem correr, ir ao encontro do filho, aquilo estava se humilhando. O que esse pai está fazendo?
né? Mas ele correu, porque ele viu o filho dele de longe. Ele avistou o filho dele de longe. E quando ele chega e vê o filho dele, o que ele faz? Ele o abraça e o beija. E deu uma veste nova e restaurou a dignidade do seu filho. Olha que lindo. Quando Deus nos recebe de volta, é a maior alegria do Pai quando você volta à casa do Pai. Ele te dá uma veste nova. Ele restaura a sua dignidade. Ele pega, te dá um anel como autoridade, como filho. Veste uma sandália. Posição de herdeiro. Olha que lindo. Então é algo que Deus coloca em nós, porque nós somos herdeiro daquilo que Deus tem. Filhos não somos nós. Filhos é herança de Deus. Olha a coisa linda. Quando você tem um filho, filho é herança de Deus. Todos os filhos são herança do Pai. Então, os filhos não é nosso, mas nós achamos que é nosso. Mas é de Deus. Deus só nos deu para nós cuidar, zelar e dar o melhor, ensinar, capacitar, orientar, ensinar o caminho certo que deve seguir. E tudo isso, quando ele recebe o Pai, ele abraça, ele beija, ele dá veste nova, ele coloca uma aliança e ainda te coloca uma sandália nos pés. E ainda pega tudo isso que ele fez, o que ele faz? Uma grande festa. Uma grande festa, porque é algo extraordinário. O meu filho voltou. Né? O meu filho voltou. Então Deus, ele não apenas perdoa, mas ele restaura o que o pecado destruiu. Ele não se recebe como um empregado, mas como filho amado. É diferente. O pai, ele poderia falar, o filho chegou e falou: pai, eu não quero que você me chame como filho, mas me dê um emprego como fosse os empregados da sua fazenda. Mas o pai não faz isso. O pai, ele dá o quê? Ele dá o melhor. O pai veste roupa nova, dá uma aliança, dá sandália e dá uma grande festa, porque é uma alegria receber e chamar ainda de filho amado. E é assim que Deus faz conosco. E o Pai, ele não espera que você se limpa para voltar, mas ele te limpa quando você volta. Olha que lindo. Vem do jeito que você está, vem da forma que você está, e Deus vai trabalhando, e Deus vai mudando, e Deus vai transformando, e Deus vai fazendo algo extraordinário, poderoso. E o quarto, nós podemos observar o filho mais velho. Nós podemos ver no versículo 25 até o 32 que nós lemos, quanto mais o novo se perdeu por fora da casa, o mais velho estava perdido dentro de casa. Você vê que coisa estranha? O filho estava perdido no mundo, lá fora, que o pai nem sabia, poderia ter morrido, nem sabia do destino dele, nada. Mas ele tinha um filho mais velho que estava ali naquele lugar, mas estava perdido dentro de casa. Perdido. Obedecia exteriormente, mas o seu coração estava cheio de orgulho e ressentimento. Esse filho mais velho. Podemos estar servindo a igreja e ainda assim longe do coração do Pai. Pode acontecer.
Mas nós precisamos nos alegrar quando a salvação do outro, e não reclamar da graça também nos alcançou. Porque é uma alegria quando o outro irmão volta à casa do Pai. É uma grande festa. Porque no mundo que nós vivemos hoje, até no meio evangélico, é triste ver isso. Quando o irmão volta à casa do Pai, volta para os caminhos do Senhor, o povo dentro da igreja ainda critica. O povo dentro fica apontando, olha ele, aquele lá voltou, agora quer dar de santinho. E aí começa a falar, vem me falar, que bom que você voltou, que alegria você voltou. O medo de perder alguma coisa, medo de perder cargo, medo de perder alguma coisa de dentro da igreja. Porque é assim. Você quer ver uma igreja maior ainda, né? Então, acontece isso. E é triste isso. Mas o que tinha que ter feito? Se alegrar e fazer uma grande festa. E agradecer, falar que bom que você voltou. Que bom que você está na casa do Pai. Que bom que você está conosco. Aí abraça, acolhe. Conte comigo. O que você precisar. Isso faz toda a diferença. E é assim que nós temos que fazer, né? Para viver isso e receber, acolher, abraçar, né? Foi assim que o Pai fez. Isso é bom. Então o coração religioso se incomoda mais com a festa do outro do que a ausência do irmão. É isso que incomodou ele. Ele incomodou mais com a festa dos outros, né? Mas com a ausência do seu próprio irmão. Que bom, mano, que você voltou para casa do Pai. Ele poderia ficar feliz porque o irmão dele estava perdido. O irmão dele estava sem direção. Mas o meu irmão voltou e vai tomar o meu. Vai me tomar agora porque eu era o único filho. Porque era eu e mais o meu irmão. Meu irmão foi embora, sobrou tudo para mim. Mas agora eu vou ter que repartir tudo de novo com esse meu irmão. E ainda o pai pega e recebe dessa forma. Dá uma sandália, dá um anel, abraça, beija, dá uma grande festa. Mas é assim que o Pai nos recebe. Quando um irmão volta à casa do Pai, há uma grande festa no céu. Há uma festa de júbilo no céu. É algo extraordinário, algo maravilhoso. E a pessoa pode vir do jeito que ela está. E Deus vai limpando. Deus vai sarando. Deus vai curando. Deus vai libertando. E vai trazendo algo poderoso. Então essa parábola, ela revela 3 verdades para nós. O pecado nos afasta de Deus e nos humilha. E o segundo, o arrependimento verdadeiro nos leva de volta ao Pai. Por causa disso que nós podemos ver que Davi é o segundo coração de Deus. Por quê? Você olha e fala, meu Deus. Você olha a história de Davi e fala, meu Deus, esse homem tem exemplo a me dar? Mas era um homem que se arrependia. Era um homem que se humilhava e se arrependia e se prostrava diante de Deus e falava, Senhor, me perdoa, eu errei, eu falei. Custa o que custar, eu vou pagar por causa das minhas consequências, mas não afaste da tua presença. Porque eu sem a tua presença eu não sou nada. E eu sem a tua presença eu não consigo fazer nada. Mas com a tua presença eu consigo sentir essa dor. Eu consigo passar por tudo.
e enfrentar tudo, porque o Senhor está comigo. É essa que é toda a diferença, por causa do arrependimento. O arrependimento faz algo extraordinário. O arrependimento verdadeiro nos leva de volta ao Pai. E o terceiro, o amor de Deus é ativo, restaurador e celebrativo. É algo poderoso. Esse que é o amor de Deus. Deus é ativo. Ele restaura e também celebra, porque você voltou. Então não importa se você e o seu irmão que foi embora ou que ficou, mas com um coração distante, o Pai está te chamando para entrar e participar da festa. Porque o Pai sempre tem uma grande festa para você. Então, Deus não apenas está esperando por você, mas Ele já correu para te encontrar. É isso que é maravilhoso. Muitas vezes nós achamos que nós temos que ir até o Pai, mas Ele vem até nós. Ele corre atrás de nós. E Ele importa com nós. E Ele sabe o nosso valor. E Ele sabe o nosso potencial na mão do Pai. Ele sabe. Então, que nesse momento, baixe sua cabeça. Coloca diante do Senhor. Se você se sente que estava longe, se você se sente que você estava distante, esse é o momento de você falar: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar a sentir aquilo que eu sentia. Eu quero viver aquilo que eu vivi. Mas algumas coisas me levaram a eu distanciar de ti. Algumas decisões que eu tomei, eu deixei ser levado pela circunstância, pelas dificuldades, pelas coisas que aconteceu. Mas eu quero voltar, papai, sentir o teu abraço. Eu quero voltar a sentir aquilo que eu sentia na tua presença. Eu quero voltar a viver tudo aquilo que o Senhor planejou e preparou para mim. Então, se você sentia fora da casa do Pai, mas se sentia sem alegria, mas peça para o Senhor, peça para o Pai renovar o seu coração, porque hoje há uma festa do céu para todos aqueles que voltam a viver os planos, os projetos, aquilo que Deus deseja para você. Há uma grande festa quando você se arrepende e falar: por que eu saí? Por que eu distanciei? Eu não deveria ter saído da tua presença, custa o que custar. Mas eu quero viver, eu quero desfrutar, eu quero viver algo que o Senhor tem para mim, preparou para mim. Não vale a pena ficar no mundo, deixando um lugar vazio, ali esperar, volta correndo, teu Pai te espera, vai ter festa quando você voltar. Não vale a pena ficar no mundo. O Pai sempre está disposto a te receber. Receba o abraço do Pai. Teu Pai te espera. Receba. Vai ter festa. Receba o acolhimento dele. Porque Ele tem
colocado diante de você. Um anel. Ele tem colocado em você uma veste nova. Ele tem colocado em você uma sandália. E Ele tem colocado em você algo poderoso. Que você desfruta. Que você reconheça isso. E obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por o Senhor falar conosco através da Tua palavra. Através do filho pródigo, através dessa parábola. Que Jesus cita. Que nos ensina. Como que o Senhor nos recebe. Como o Senhor importa com nós. Como que o Senhor olha para nós. Porque o Senhor olha para nós do jeito que nós estamos. Da forma que nós estamos. E o Senhor sempre nos acolhe. E que nós podemos viver esse algo poderoso, esse algo maravilhoso que o Senhor tem para nós. E que nós podemos desfrutar desse amor, dessa bondade. E nós te agradecemos. E nós te louvamos. E nós bendizemos o teu nome, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém?